Mesmo depois de todos estes anos, o nome de Patrick Swayze ainda evoca uma onda de emoções. Não era apenas uma estrela de cinema, era também um lutador nos bastidores. Desde passos de dança de cortar a respiração a batalhas pessoais de cortar o coração. Patrick carregava segredos que poucos conheciam. Agora, aos 62 anos, a sua viúva abriu-se finalmente sobre uma verdade íntima que nunca partilhou com o mundo. Algo que permaneceu oculto até muito depois da sua despedida final. Hoje, vamos mergulhar a fundo numa história tão terna quanto surpreendente. Junte-se a nós para desvendar a viagem de Patrick Swayze, a sua passagem por Hollywood, a sua vida pessoal e o que a sua viúva finalmente revelou. Um rapaz criado na dança e na disciplina. Patrick Wayne Swayze nasceu a 18 de agosto de 1952 em Houston, no Texas. Era o segundo filho de uma família numerosa. A sua mãe, Patsy, era uma bailarina e coreógrafa de renome. O seu pai, Jesse Wayne, trabalhava como desenhador de engenharia. Patrick cresceu com uma irmã mais velha, Vicky, dois irmãos mais novos, Donna Sean, e uma irmã adotiva chamada Bambi. A história da família de Patrick está repleta de fatos interessantes. O seu antepassado, John Swayze, veio de Inglaterra para a América durante a migração puritana no século XVII. Com o tempo, o apelido da família mudou para Swayze. Até o tio de Patrick, Bruce Swayze, fez nome como lutador profissional. A vida em casa nem sempre foi fácil. A mãe de Patrick, Patsy, era rigorosa e podia ser muito dura. Ela pressionava muito o Patrick, principalmente quando se tratava de dançar. Muitas pessoas até chamavam o seu comportamento de abusivo. A mulher de Patrick, Lisa Niemi, disse uma vez: a Patsy podia ser extremamente crítica e negativa, mas percebeu que, se queria estar perto de nós, tinha de ser um pouco mais gentil. Na verdade, quando Patrick era pequeno, por vezes sofria castigos físicos por parte da mãe. As coisas mudaram quando fez 18 anos. Quando o pai interveio, Jesse disse a Patsy que, se voltasse a bater em Patrick, ele a abandonaria. A partir desse dia, a violência cessou. Lisa Niemi partilhou mais tarde que o comportamento de Patsy vinha da sua infância dolorosa. Disse que podia ser muito violenta, mas não era nada comparado com o que suportou enquanto crescia. Apesar de a relação ser complicada, Patrick manteve-se próximo da mãe durante toda a vida, mas nunca falaram abertamente sobre os momentos difíceis. E Patrick, apesar de tudo, transportava consigo as lições de trabalho árduo e disciplina. Mas a infância não foi o único desafio que enfrentou. Os seus sonhos para o futuro estavam prestes a dar uma reviravolta radical. Sonhos com o campo de futebol americano. Quando era criança, no bairro de Oak Forest, em Houston, Patrick desempenhou muitas funções. Frequentou uma escola católica. Frequentou a Oak Forest Elementary, depois a Black Middle School e Dunbar, que, finalmente, a Waltrip High School. Embora sempre tenha tido uma paixão pela dança, era também um atleta talentoso. O sonho de Patrick naquela altura não era ser uma estrela de cinema ou um bailarino famoso. Era para se tornar jogador de futebol. Adorava o desporto e esperava ganhar uma bolsa de estudos com as suas habilidades. O Patrick trabalhava arduamente e tinha um potencial real. Se tudo tivesse corrido como planeado, poderia ter terminado como outras estrelas que jogaram futebol americano na faculdade, como Dwayne Johnson ou Channing Tatum. Mas o destino tinha um plano diferente. Durante o seu último ano de liceu, o desastre aconteceu. No seu penúltimo jogo da temporada, Patrick sofreu uma terrível lesão no joelho. Foi grave o suficiente para acabar com os seus sonhos no futebol para sempre. A lesão foi de partir o coração. Mas Patrick não desistiu. Em vez disso, dedicou a sua energia a outras paixões, como o balé e a ginástica. Estas paixões não só o ajudaram a recuperar, como também lhe deram uma visão totalmente nova da vida. Ambicionava um novo sonho, tornar-se bailarino profissional. Durante algum tempo, pareceu que este seria o seu novo futuro. Mas, mais uma vez, o seu corpo desafiou-o. Sonhos e lições difíceis em Nova York. Após terminar o liceu, Patrick decidiu perseguir os seus sonhos no balé com todas as suas forças. Em 1972, mudou-se para Nova York. Formou-se em duas das melhores escolas para bailarinos, a Harkness Ballet e a Joffrey Ballet Schools. Trabalhou muito e impressionou muita gente. Aliás, o famoso coreógrafo Elliot Feld chegou mesmo a planear uma apresentação especial de ballet protagonizada por Patrick e o grande Mikhail Baryshnikov. Poderia ter sido um grande momento para a carreira de dança de Patrick, mas, infelizmente, nunca aconteceu. O joelho de Patrick voltou a ceder e teve de ser submetido a uma cirurgia de reconstrução. A lesão destruiu as suas esperanças de se tornar um bailarino profissional. Mais uma vez, Patrick viu-se numa encruzilhada. Mesmo assim, Patrick não era alguém que ficasse quieto durante muito tempo. Como dançar já não era uma opção. Procurou uma nova forma de se expressar.
Foi então que se virou para a representação, uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Em pouco tempo, Patrick estava a dar os primeiros passos no mundo do entretenimento. O seu primeiro trabalho profissional foi como bailarino num programa chamado Disney on Parade. Não foi glamouroso, mas foi um começo. Logo de seguida, deu um passo maior, conseguindo o papel de Danny Zuko numa produção da Broadway de Grease. A partir daí, as coisas começaram a andar. Em 1979, Patrick estreou-se no cinema em Skate Town, nos Estados Unidos. O filme pode não ter sido um sucesso de bilheteira, mas deu-lhe a oportunidade de entrar no mundo da música. Por esta altura, também apareceu num anúncio com temática disco para a cerveja Pabst Blue Ribbon, captando fielmente o espírito da era disco. Em 1981, Patrick apareceu nos ecrãs de TV num episódio de MASH. Interpretou o soldado Sturgis, um jovem soldado com uma doença terminal. No mesmo ano, protagonizou ao lado de Barbara Eden o telefilme O Regresso dos Rebeldes. Em 1983, a fama de Patrick estava em ascensão. Interpretou uma personagem dura no filme Os Forasteiros, ao lado de futuras lendas como Tom Cruise e Rob Lowe. De seguida, protagonizou o filme de ação Amanhecer Violento, em 1984, e o drama histórico Intriga Internacional, entre 1985 e 1986. Cada papel mostrava um lado diferente dele. Duro, sensível, heróico. Mas o verdadeiro avanço estava para vir e faria de Patrick Swayze um nome conhecido, uma lenda. Em 1987, a vida de Patrick Swayze mudou para sempre. Protagonizou Dirty Dancing como Johnny Castle, o instrutor de dança rebelde e tranquilo. O filme foi um sucesso estrondoso. Assim como Patrick, a sua prestação valeu-lhe uma nomeação ao Globo de Ouro e o transformou em um galã global. E não se ficou por aí. Em 1989, Patrick mostrou o seu lado duro em Roadhouse, interpretando um segurança com um forte sentido de justiça. Um ano depois, protagonizou Ghost, A Maldição da Pesada, um dos filmes românticos mais adorados de sempre. O papel de Patrick como o fantasmagórico Sam Wheat valeu-lhe outra nomeação para o Globo de Ouro. E não estava apenas a representar. Patrick também coescreveu e cantou She's Like the Wind para a banda sonora de Dirty. A música tornou-se um grande sucesso, alcançando o terceiro lugar nas tabelas da Billboard. Em 1991, mostrou que também sabia lidar com a ação, ao contracenar em Caçadores de Emoção ao lado de Keanu Reeves. E em 1995, surpreendeu o público ao interpretar uma drag queen em Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar. A sua prestação foi tão boa que lhe valeu mais uma nomeação ao Globo de Ouro. Patrick Swayze não era apenas um talentoso ator e bailarino, tornou-se um ícone cultural. Em 1991, a revista People chegou mesmo a elegê-lo como o homem mais sexy do mundo. Apesar de todos os altos e baixos, lesões e decepções, Patrick nunca deixou de seguir em frente. Mas, por detrás da fama e dos holofotes, a verdadeira força de Patrick vinha de algo muito mais profundo: o amor e o apoio que encontrava em casa. Tudo começou anos antes de se tornar uma estrela, num pequeno estúdio de dança, onde o destino o uniu a Lisa Nimi. Uma história de amor que começou num estúdio de dança. Patrick Swayze conheceu o amor da sua vida, Lisa Nimi, quando tinha apenas 18 anos. Lisa tinha apenas 14 anos na altura e tinha aulas de dança no estúdio da mãe de Patrick. O seu primeiro encontro não foi propriamente perfeito. Lisa disse uma vez: "Tivemos um início um pouco controverso porque ele tinha uma espécie de reputação de Casanova. Eu tinha a reputação de menina má e devíamos manter-nos afastadas uma da outra. Mas, por vezes, o destino tem os seus próprios planos." Lisa partilhou no podcast de Amy e TJ que sentiu algo especial desde o início. "Eu sabia que algo significativo iria acontecer entre nós", disse ela. Depois de terminar o liceu, Patrick mudou-se para Nova York em busca dos seus sonhos, e Lisa seguiu-o logo após a sua formatura. Ambos conquistaram vagas no famoso Joffrey Ballet. O vínculo entre eles só se fortaleceu com o tempo. Em 1975, quando Lisa tinha 19 anos e Patrick 23, casaram-se. Foi o início de uma história de amor que duraria 34 anos, passando por momentos bons, difíceis e tudo mais. Mas a vida não se resumia apenas à dança e aos sonhos para o casal. Juntos, enfrentariam muitos altos e baixos que testariam o seu amor em todos os sentidos. Construir uma vida de amor, sonhos e aventuras. Patrick e Lisa partilhavam uma ligação profunda que ia muito além do palco e do ecrã. Eram verdadeiros parceiros em todos os sentidos da palavra. Patrick costumava dizer:
Eu sabia que ela era a miúda mais inteligente que já tinha conhecido na vida. Durante muito tempo, não senti que a merecesse. Juntos, construíram uma vida cheia de aventuras. Ambos eram pilotos licenciados e adoravam voar juntos. Aliás, Lisa chegou a levar Patrick às suas sessões de quimioterapia na Universidade de Stanford, quando este lutava contra o cancro, 2008. O amor de ambos por voar não era apenas um passatempo. Tornou-se um símbolo da confiança e do trabalho em equipa que partilhavam. O casal também adorava andar a cavalo. Viviam num rancho perto de Los Angeles e possuíam um maior no Novo México. Dedicavam muito tempo à criação de cavalos árabes. Um dos cavalos mais conhecidos de Patrick era um belo garanhão castanho chamado Taman. O vínculo entre eles era forte, tanto a nível pessoal como profissional. Lisa e Patrick apareceram juntos em vários filmes e programas de TV. Chegaram mesmo a coescrever e protagonizar uma peça que mais tarde se tornou o filme One Last Dance, 2003, realizado pela própria Lisa. Patrick disse uma vez sobre a sua ligação: "Temos uma linguagem não falada depois de todos estes anos. Não eram apenas palavras. Foi uma vida inteira de confiança, sonhos partilhados e compreensão silenciosa. Mas, mesmo com tanta alegria, também tiveram a sua cota parte de desgosto. Lisa sofreu um aborto espontâneo durante o casamento, embora não tivessem filhos. O vínculo manteve-se inquebrável. Mas, para além do amor e da aventura, Patrick também travou batalhas pessoais que poucos conheciam. Uma viagem pela fé, pelo vício e pela cura. Ao longo da vida, Patrick sempre sentiu que havia algo de diferente dentro de si, algo que não conseguia compreender completamente. Crescendo no Texas, encontrou pouco apoio para este seu lado. Para encontrar a paz, Patrick explorou muitos caminhos. Recorreu à terapia, à meditação transcendental e ao treino em EST. Mais tarde, encontrou conforto no budismo Soka Gakkai. Patrick explicou numa entrevista: "Finalmente encontrei o que procurava na tradição budista da Soka Gakkai." Disse que adorava estudar as diferentes religiões e como eram importantes para as pessoas. O respeito pelas crenças dos outros tornou-se importante para ele. Mas a fé não era a única coisa de que Patrick precisava para encontrar o equilíbrio. Após a morte do pai, Patrick enfrentou uma longa e dolorosa batalha contra o alcoolismo. Lutou contra isso durante 10 anos. Finalmente, na década de 1990, entrou em reabilitação e comprometeu-se a mudar de vida. Após a recuperação, Patrick afastou-se de Hollywood. Passava algum tempo nas suas quintas criando cavalos árabes e desfrutando de uma vida mais tranquila. Para Patrick, este tempo não era para se esconder, mas sim para recuperar. Ainda assim, alguns desafios acompanhavam no mesmo fora de Hollywood, especialmente quando estava no ar, a fazer algo que mais gostava: voar. A vida nos céus e momentos de sobrevivência. Patrick era um piloto licenciado que adorava pilotar o seu bimotor Cessna 414. Mas em 2000, durante um voo da Califórnia para Las Vegas com os seus cães, algo correu mal. O avião teve um problema de pressurização. Patrick teve de fazer uma aterragem de emergência numa estrada de terra batida em Prescott Valley, na Arizona. Durante a aterragem, a asa do avião embateu num poste de iluminação. Felizmente, Patrick não ficou ferido, mas testemunhas disseram mais tarde que parecia extremamente embriagado e tentou esconder o álcool do local do acidente. Durante algum tempo, a história levantou muitas questões. No entanto, após uma investigação, descobriu-se que o álcool tinha sido armazenado fora da cabine, e não no interior, onde Patrick o pudesse alcançar durante o voo. A verdadeira causa foi provavelmente a hipoxia, a falta de oxigênio causada por fugas de monóxido de carbono e pelo tabagismo excessivo. Mas este não foi o único susto de voo. Em dezembro de 2006, Patrick e Lisa voavam juntos para o seu rancho no Novo México quando o motor direito do avião falhou. Lisa pilotava o avião nessa ocasião. Manteve a calma e aterrou a aeronave em segurança no aeroporto de Van Nuys. Depois destas experiências assustadoras, o casal decidiu que estava na hora de trocar de avião. Venderam o Cessna e compraram um Safer Beechcraft Super King Air em 2007. Apesar de todos estes desafios, tanto em terra como no ar, Patrick e Lisa mantiveram-se juntos. O amor deles não diminuiu com o tempo, apenas se fortaleceu. Por falar nisso, embora a maioria das pessoas se lembre de Lisa Niemi como a esposa de Patrick Swayze, ela construiu a sua própria carreira sólida. Lisa Niemi, uma estrela por mérito próprio. Lisa não estava apenas na sombra de Patrick, atuou em vários filmes ao lado dele, como Next of Kin e Still Dawn. Também protagonizou os seus próprios projetos, como She's Having a Baby e a série de TV Superforce. O trabalho em equipa não se limitou à representação. Lisa e Patrick escreveram juntos uma peça de teatro chamada Without a Word. Foi um grande sucesso, ganhando 6 prêmios do Drama Critics Circle. Mais tarde, transformaram a ideia num filme chamado Uma Última Dança,
2003, Lisa realizou e contracenou com Patrick. Este projeto era-lhes muito querido, um exemplo perfeito de quão profundamente confiavam e se entendiam criativamente. O talento de Lisa também a levou a Broadway. Em 1993, apareceu em Follies, de Will Rogers, e atuou noutros espetáculos. Teve uma carreira própria, mesmo mantendo-se intimamente ligada ao universo de Patrick. Um dos momentos mais tocantes da parceria aconteceu perto do final da vida de Patrick, enquanto filmava a sua última série de televisão, The Beast in Chicago. Patrick estava a fazer tratamento de quimioterapia. Foi um momento difícil, mas Lisa destacou-se e realizou um dos episódios. Trabalhar juntos deu força a ambos durante um período difícil. Lisa disse mais tarde: "Ele foi fantástico. Teve desafios porque ainda estava a fazer quimioterapia e nem sempre foi fácil. Mas vestia-se e aparecia. Ele estava sempre lá. Tratava-me como se estivesse honrado por aparecer no meu set. O seu relacionamento não era construído apenas com base no amor, mas também com base no profundo respeito e na verdadeira amizade. Mas em breve, o seu maior teste chegaria e abalaria o seu mundo como nunca antes, lutando juntos a batalha mais difícil. No final de 2007, pouco depois das filmagens do piloto de A Fera, Patrick Swayze começou a sentir dores de estômago. A princípio, não pensou muito sobre o assunto, mas, após alguns exames, foi-lhe diagnosticado um cancro do pâncreas em estágio 4 em janeiro de 2008. No início, os médicos deram alguma esperança. O médico de Patrick, Dr. George Fisher, disse: "Ele tem uma doença muito limitada e parece estar a responder bem ao tratamento." Patrick começou a quimioterapia e tentou um novo medicamento chamado Vatalanib, na esperança de que este interrompesse o fornecimento de sangue ao tumor. Apesar de tudo, Patrick continuou a trabalhar. Não deixou que o cancro o impedisse de viver a vida. Em maio de 2008, chegou a fazer uma aparição pública num jogo dos Lakers, sorrindo e acenando aos adeptos. Apesar dos rumores dos tabloides de que o seu tempo era escasso, Patrick continuou a lutar. Em junho de 2008, partilhou boas notícias, dizendo que estava a vencer o cancro e a responder bem ao tratamento. Quando apareceu no programa Stand Up to Cancer, no final desse ano, emocionou-se profundamente. Ele disse: "Sonho que a palavra cura já não seja seguida de palavras. É impossível, mas, por detrás da corajosa face pública, a doença era ainda um fardo pesado." Numa famosa entrevista a Barbara Walters, em janeiro de 2009, Patrick admitiu que tinha uma pequena massa no fígado. Ainda assim, manteve-se positivo, dizendo que estava a superar a doença e a fazer tudo o que podia para vencer. Em cada consulta, em cada internamento, em cada noite tranquila e assustadora, a Lisa estava lá. Ela levava-o para os tratamentos. Ela apoiou-o, nunca o deixou lutar sozinho. Mas, infelizmente, algumas batalhas estão para além até dos corações mais fortes e dos amores mais profundos, que se despedem de uma alma gêmea. Em janeiro de 2009, Patrick foi hospitalizado com pneumonia, uma complicação grave dos seus tratamentos de quimioterapia. Após uma semana no hospital, regressou a casa para descansar com Lisa. Em abril, os médicos tiveram mais más notícias. O cancro tinha se espalhado para o fígado. Mesmo com esta notícia de partir o coração, Patrick continuou a lutar, a cuidar da fera e a passar o máximo de tempo possível com Lisa e a sua família. Patrick sempre foi aberto sobre uma coisa: o seu hábito de fumar. Fumou muito durante 40 anos, chegando a fumar até 60 cigarros por dia. Mais tarde, admitiu que o tabagismo provavelmente teve um papel no desenvolvimento do cancro, mas foi que uma luta que nunca superou completamente, mesmo durante o tratamento. A 14 de setembro de 2009, após quase 20 meses de luta, Patrick Swayze faleceu aos 57 anos. A sua família estava ao seu lado. Lisa partilhou seus pensamentos sobre aquele momento de partir o coração. Ela disse: "Gosto de pensar que ele sabia que eu estava lá. Ver a sua alma gêmea a deixar-te foi definitivamente avassalador. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava num lugar melhor. Tinha usado cada centímetro daquele corpo. Aquilo estava a prendê-lo e precisava de deixá-lo para trás." Isso ficou muito claro para mim no final. O seu amor durou 34 anos, construído com dança, riso, choro e a encarar a vida de mãos dadas. E mesmo após a morte, Lisa sabia que o seu vínculo nunca seria quebrado. Mas a história de Lisa estava longe de terminar. Ela tinha mais uma missão: honrar a memória de Patrick e partilhar a sua história. Sua história com o mundo, mantendo o espírito de Patrick vivo. Pouco depois da morte de Patrick, foi publicado o livro de memórias escrito em parceria por Lisa e Patrick, The Time of My Life. Foi lançado apenas 2 semanas após a sua morte, em setembro de 2009. No audiolivro, a voz de Patrick partilhou estas palavras poderosas:
Sempre que alguém me pergunta qual é o meu legado, eu digo a mesma coisa. Ainda não terminei. O livro tornou-se um best-seller do New York Times, tocando corações em todo o mundo. Em 2012, Lisa lançou o seu segundo livro de memórias, Vale a Pena Lutar pelo Amor, pela Perda e Seguir em Frente. Contava uma história emocionante de apoiar Patrick durante a sua doença e de aprender a seguir em frente sem ele. As suas palavras deram esperança e conforto a qualquer pessoa que já tivesse perdido alguém querido. Mas Lisa não se ficou por aqui. Tornou-se também uma forte defensora da consciencialização sobre o cancro do pâncreas. Trabalhou com a Pancreatic Cancer Action Network, angariando fundos e manifestando-se para apoiar outras pessoas que enfrentam a mesma doença brutal. Em 2017, Lisa decidiu honrar a memória de Patrick de uma forma profundamente pessoal. Ela organizou um leilão de alguns dos artigos mais significativos de Patrick. Entre eles, o seu famoso blusão de cabedal de Dirty Dancing e o seu fato de mergulho de caçadores de emoção. Lisa explicou que, depois de Patrick ter falecido, empacotei meticulosamente todas as suas peças de roupa. Cada item que vi conta uma história, e quero que as pessoas saibam que isso diz muito sobre ele e sobre quem ele era. Parte da receita do leilão foi destinada à investigação do cancro. Para Lisa, não se tratava de uma despedida. Tratava-se de partilhar o espírito de Patrick com o mundo. Hoje, cada vez que alguém ouve She's Like the Wind, ou vê Ghost ou Dirty Dancing, um pedaço do coração de Patrick Swayze continua vivo. Um coração que nunca desistiu. Uma história de amor que nunca terminou verdadeiramente. Reencontrar o amor após a perda. Após a morte de Patrick Swayze, muitas pessoas questionaram-se se Lisa Niemi algum dia voltaria a abrir o seu coração. Durante muito tempo, ela concentrou-se apenas em curar-se e em levar consigo a memória de Patrick. Mas a vida tinha outros planos. Lisa conheceu o joalheiro Albert de Prisco através de amigos. Após cerca de 1 ano e meio de namoro, Albert pediu-a em casamento. Casaram-se em 2014 em Palm Beach, Florida. Mesmo tendo reencontrado a felicidade, Lisa admitiu que não foi uma decisão fácil. A revista People disse: "O amor que sinto pelo Patrick nunca entrou em conflito ou competiu com os meus sentimentos pelo Albert. Isto é, até o Albert me pedir em casamento." A princípio, Lisa refletiu bastante. Questionou-se se estava pronta para começar um novo capítulo. Mas Albert demonstrou compreensão e paciência. Lisa disse: "O Albert sabia que eu ainda amo o Patrick e que sempre o amaria. E disse-me: e eu sei que me amas e eu amo-te. Como poderia eu não me casar com este homem?" Com o passar do tempo, as suas dúvidas diminuíram e o seu amor por Albert fortaleceu-se. Não se tratava de substituir o Patrick. Tratava-se de se permitir amar novamente, mantendo a memória de Patrick viva no seu coração. Mas mesmo ao abraçar a sua nova vida, Lisa enfrentou desafios inesperados do mundo exterior, enfrentando as críticas com firmeza. Quando Lisa voltou a casar, nem todos reagiram bem. Alguns fãs de Patrick Swayze sentiram-se traídos. No podcast de Amy e TJ, em abril de 2024, Lisa falou sobre o assunto. Ela disse: "Recebi muitas críticas. É tipo, como tia Travis. Há uns fãs fanáticos do Patrick por aí que acham que eu sou má. Só não gostam de mim porque fui casada com ele." As palavras duras doíam, mas Lisa não se deixou abater. Ela explicou que simplesmente aprendemos a lidar com isso e a seguir em frente. Por vezes, admitia que ficava tentada a ripostar. Lisa disse: "Muitas vezes senti-me tentada a dizer, ei, amiga, fica no meu lugar. Conta-me. Podes falar? Diz que só porque perdi o meu marido já não o amo." Chamou as críticas de ridículas. E tinha razão. Amar de novo não significava esquecer Patrick. Significava honrar a vida, mesmo após uma perda profunda. Lisa e Patrick construíram uma história de amor que durou mais de 3 décadas. Conheceram-se quando Lisa tinha apenas 15 anos e Patrick, 19. A mãe dele foi a sua primeira professora de dança. E Patrick, o seu primeiro parceiro de dança. A Lisa disse que nos olhamos nos olhos e foi como se, bang, tivesse acontecido uma magia incrível. Mantiveram-se parceiros de dança e parceiros de vida durante 34 anos. O seu vínculo era real e duradouro, e nenhum julgamento externo poderia apagá-lo. Mas a ligação de Lisa com Patrick não terminou com a sua morte. Ela continuou de formas surpreendentes e poderosas, a presença de Patrick na sua vida. Mesmo anos após a morte de Patrick, Lisa nunca se sentiu verdadeiramente sozinha. Ela falava frequentemente sobre sentir o espírito dele à sua volta. Numa mesa redonda de 2009 na Conferência Feminina, partilhou: "Estou muito grata pelo que tive na minha ligação com ele. E parte de mim acredita que o voltarei a ver. E terei de continuar até lá." Quando I Am Patrick Swayze foi lançado em 2019, Lisa voltou a refletir. Ela disse às pessoas: "Ainda sinto que ele está na minha vida.
Quando se ultrapassa a dor extrema de perder alguém que se ama, aproxima-se de uma forma diferente. Para Lisa, o amor de Patrick nunca desapareceu. Em 2022, durante o 35º aniversário de Dirty Dancing, disse à Entertainment: "Esta noite, sinto que ele está comigo todos os dias. Mas, claro, seria ótimo tê-lo fisicamente presente. Mas, vou dizer-te uma coisa, divertimos-nos muito. E há tanto pelo que estar grato." Estas palavras poderosas mostram que o amor verdadeiro não acaba. Muda, cresce e continua a fazer parte de quem você é. Seguir em frente com a vida, mesmo com a memória de Patrick próxima, não foi isento de dificuldades. O casamento de Lisa com Albert DePrisco trouxe-lhe uma nova felicidade. Mas ela nunca precisou de deixar o passado para trás para abraçar o futuro. Em entrevista ao podcast Amy and TJ 2024, Lisa explicou como ela e Albert falaram sobre o seu amor contínuo por Patrick antes de se casarem. Ela disse: "Eu disse ao Albert, incomoda-te que eu ainda ame o Patrick?" Ele respondeu: "Não, querida, eu sei que o amas e sei que me amas, e estou aqui para te amar agora." Esta compreensão deu a Lisa a paz de que precisava para dizer que sim. Mas alguns fãs de Patrick ainda não percebiam. Lisa partilhou: "Há alguns fãs fanáticos do Patrick por aí que pensam que eu sou má. Simplesmente aprende a lidar com isso e a seguir em frente." Lisa até partilhou um sonho poderoso que teve com Patrick a dar-lhe a sua bênção. Ela disse: "Ele veio ter comigo, abraçou-me e eu pensei, não posso casar com esse Albert. E ele apenas olhou para mim. O que ele disse foi: não. Ah, não. Eu sei que me amas. Isso não tem nada a ver." Apesar de tudo, o coração de Lisa manteve-se aberto, cheio de amor pelo homem que perdeu e cheio de esperança na vida que se avizinhava. Manteve-se fiel a si mesma, honrando o passado enquanto avançava corajosamente em direção ao futuro. Numa entrevista de 2023 ao Today, disse: "Só porque alguém se foi embora, não significa que a sua relação com essa pessoa termine. Passamos 34 anos juntos, e isso fará sempre parte da minha vida e de quem eu sou." O amor e as memórias que tem de Patrick continuam vivas no seu coração. Porque, para um amor como o deles, algumas ligações são demasiado profundas para realmente desaparecerem. Qual é a sua memória ou filme favorito de Patrick Swayze que ainda hoje o marca? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!